Boa noite, bem-vindos ao Epidemic Cast e hoje iremos abordar o assunto sobre epidemias invisíveis e as doenças além do Covid. Eu estou aqui com 4 amigos que entendem do assunto e eu gostaria de apresentá-los. O Ed Wilson Goulart, Olá. a Juliana Alves, Oi. o Gabriel Nemesi Olá. e, por último, e não menos importante, Wesley Felipe. Olá, tudo bem? A gente vai começar aqui falando sobre uma figura emblemática que ficou marcado na guerra da civilização contra o mundo microscópico. O Ed vai começar falando. Bom, quando falamos de figura emblemática, temos que ter em mente Ali Mal-Malim. Ele acabou entrando para a história, pois contraiu a varíola e sobreviveu. Muitos pesquisadores indicam que ele pode ter sido a última pessoa a contrair a doença naturalmente. Entendi. Mas qual que foi o impacto da varíola para o mundo? As pessoas ainda podem contrair essa doença, Ed? Bom, Henrique, não pode, porque a varíola ela se tornou a doença completamente erradicada em 1980, segundo a OMS. Ela teve um grande impacto no mundo, chegando a ser uma das doenças mais temidas da época. Infectou mais ou menos 1 bilhão de pessoas e matou aproximadamente 300 milhões de pessoas no século XX. Certo. E enquanto ao senhor que sobreviveu, o que aconteceu com ele depois? Como é que ele ficou? Sim, ele acaba se tornando coordenador local da OMS na Somália, onde ele vivia, e ele passou a viajar pelo país conscientizando as pessoas sobre a importância da vacinação. Ele mesmo dizia que por não ter tomado injeções, pois havia medo, ele acabou contraindo a varíola. Em 2013, ele veio a óbito, pois em uma das suas campanhas ele acabou contraindo a malária. Caramba. Pra você ver que não basta a gente se cuidar de uma doença só. Beleza. Sim, temos que E nesse estar cenário preparado. que a gente está vivendo com o Covid-19, você acha que as outras pessoas, nós, todo mundo, né, deve se preocupar com os outros riscos? Boa pergunta, Henrique. Devemos nos preocupar sim, pois com esta pandemia acontecendo, outras doenças que já conhecemos há muito mais tempo podem acabar se beneficiando do caos econômico e da fragilidade da saúde pública que estamos, principalmente nos países subdesenvolvidos. Para você ter uma ideia, para evitar as aglomerações e o contato físico entre as pessoas, em março a OMS recomendou que todos os países parassem com as vacinações. Tem uma estimativa que mais ou menos 70 milhões de crianças ficarão sem a imunização, o que deixa uma porta aberta para essas outras doenças, correndo o risco de surgir surtos e epidemias dentro dessa pandemia. Nem todo mundo está ciente das outras doenças que estão acontecendo, porque está todo mundo focado com o Covid, né? Mas há muitas doenças acontecendo, e eu listei aqui 6 que são as mais preocupantes, que é a doença MERS, a febre de Lassa, o sarampo, a ebola, a febre amarela e a dengue, que já é uma conhecida nossa aqui. Então, a gente tem que lembrar que essas não são todas as outras doenças que estão acontecendo, mas a Ju vai falar um pouco para nós sobre uma dessas. Com certeza, o sarampo no ano passado ele registrou mais de 800 mil casos, sendo que o número real ele pode ser muito maior do que isso, porque alguns lugares têm menos condição e não são capazes de diagnosticar a doença. O sarampo ele é o vírus mais contagioso que a gente conhece. Uma pessoa ela pode contagiar em média 18 pessoas, que comparado com a gripe comum, que tem em média um infectado, e o Covid-19, que é 2 a 4 pessoas. O sarampo ele tem em média 6%, podendo chegar a 30%. Antes da vacina ser criada, todas as crianças pegavam o sarampo e os que sobreviviam porém tinha 8 milhões de mortes por ano.
por que essas doenças, Ju, que estavam controladas, estão voltando a ter surtos, voltando a reaparecer? Porque com a diminuição de pessoas que vão se vacinando, a doença, ela vem sendo, a doença sendo atualmente contagiosa, a tendência é que de casos que só aumente. Mas o que aconteceu? Acabaram as vacinas? Não, a OMS ela criou um modelo para explicar esse fracasso, que é chamado de modelo dos 3C. O primeiro C é o de conveniência, ele fala sobre a logística de vacinação. Não adianta ter uma vacina se ela não vai chegar em todos os locais nem para todas as pessoas, né? Já o segundo C é o de complacência. Pela doença estar muito tempo sem dar as caras, ela cria uma falsa sensação de segurança, fazendo com que os pais deixem de vacinar seus filhos ou apenas por preguiça de levá-los. Já o terceiro C é o de confiança, que sendo mais direto, é a falta de confiança, que são as pessoas que se opõem às vacinas. E o problema é saber qual desses Cs que vão explicar a volta do sarampo no Brasil, porque há 3 anos atrás a gente tinha 0 casos e já no ano passado a gente registrou mais de 18 mil casos. E pulando para o terceiro lugar do ranking mundial da doença. Não bastasse, no Brasil as coisas são bastante complicadas. Mas qual seria a explicação para esse retrocesso? O primeiro C, ele tem uma boa parcela disso tudo. A capacidade do SUS ela foi diminuindo e muitos lugares deixaram de receber as vacinas, porém a gente continua sendo referência na campanha de vacinação para o mundo. O segundo C, ele tem maior importância, já que sobre a falta de conhecimento e sobre os perigos do sarampo e a necessidade da vacinação. Em alguns países, o movimento antivacina, que é o terceiro C, ele ganhou proporções perigosas, enquanto algumas populações estão fazendo birra anticientífica, outras vão adoecendo involuntariamente. O maior surto do sarampo, desde a sua erradicação, está acontecendo agora, junto com o Covid, na República Democrática do Congo, no centro da África. São mais de 500 mil casos e no mínimo 6 mil mortes, e a gente não pode ter certeza desses dados porque eles são números subestimados, já que esse local ele sofre com conflitos socioeconômicos que vão dificultar a contagem do número de óbitos. E por conta da campanha do Covid-19, essa vacina deve ser adiada, fazendo com que o número só aumente. É bastante complicado. O Congo, na verdade a África em si, ela tem muitas outras doenças preocupantes, se eu não me engano. Eu tô certo? Exatamente, Henrique. O vírus Ebola é o 10º surto do país, registrando mais de 3,3 mil casos e mais de 2 mil óbitos. Isso torna a segunda epidemia de Ebola mais mortal da história. O Congo ele declarou nesse mês de junho o 11º surto de Ebola, já tendo 6 novos casos e 4 óbitos. O 10º surto ainda não foi erradicado, sendo assim o Congo está enfrentando 2 epidemias de Ebola distintas ao mesmo tempo. Apesar da epidemia estar quase controlada, a OMS ainda não retirou o status de emergência internacional por 2 motivos simples. O primeiro é a alta taxa de letalidade. Até 90% dos infectados podem morrer. O segundo é que a ebola só se espalha quando a prevenção vacila muito, pois o contato exige contato direto com fezes, sangue ou vômito. Tá aí a explicação porque os países ricos não têm essa doença. Um simples saneamento básico e saúde pública já ajudaria bastante. Sim, a tuberculose, AIDS, poliomielite, malária, esquistossomose, febre de Lassa e doença do sono continuam todas nativas no continente. E neste lado do Atlântico, os brasileiros ainda enfrentam suas próprias batalhas, como a dengue, em menor escala, a zika e chikungunya. A OMS divide as doenças que varrem os países tropicais em 2 categorias. Tuberculose, malária e AIDS formam um grupo conhecido como os 3 grandes, por receberem historicamente a maior falta da ajuda humanitária e investimento em pesquisas. Outras 20 doenças perfazem o grupo das negligenciadas. Exatamente, Gabriel. São doenças que compartilham certas características. Muitas não são letais se forem tratadas corretamente. E tem remédios acessíveis à população. Com apenas 20 centavos em dólar por ano, é possível curar uma criança com esquistossomose. Como não afetam a Europa, os Estados Unidos ou o leste da Ásia, tem pouco impacto econômico global e acaba recebendo pouca atenção da mídia. Mesmo quando contam mais casos que a Covid-19, por exemplo. Esses patógenos, com frequência, pegam carona na comida, na água, em animais, e se aproveitam na falta da moradia e saneamento básico, ou seja, são doenças associadas ao subdesenvolvimento das comunidades. Vamos voltar ao exemplo familiar. A dengue. Ela não é exclusividade brasileira, claro. Afeta 129 países, e 70% dos casos se concentram em regiões tropicais da Ásia.
390 milhões de pessoas são infectadas pelo vírus e 96 milhões de pessoas desenvolvem sintomas. A dengue pode ser assintomática, por isso sofre como subnotificação. São números dignos de pandemia. Sim, é como transferir a culpa para os vetores, como a Aedes aegypti, mas 2 décadas de campanha contra a água parada não resolveram a dengue no Brasil. A maior parte das políticas públicas são baseadas em controlar mosquitos, mas algumas pessoas guardam água em baldes porque acaba não chegando nas residências delas. Nem todo mundo tem água potável, né, todos os dias. Exatamente. Então, a varíola não deve ficar sozinha entre os patógenos extintos. A gente está próximo de erradicar outras doenças. A poliomielite, por exemplo, existe só em 3 países. A malária e a tuberculose estão no meio do caminho. Contra a malária, sequer há um meio eficaz para as pessoas se imunizarem. E a tuberculose é como sarampo. Uma vacina não resolve o problema em si. Nos próximos meses ou anos, eu creio que a atenção vai ficar focada no Covid, o dinheiro, entre outras coisas. Então é normal que o avanço dessas outras doenças fiquem para trás. Mas a gente espera que a gente consiga, né, ter essa erradicação de todas as doenças, principalmente do Covid, e que tudo volte ao normal. Então eu quero agradecer vocês, gente, pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada a você. Obrigado, gente. Esse podcast é um trabalho de microbiologia do 3º módulo do curso de Química, curso técnico da Escola Professora Maria Cristina. E essa notícia foi retirada do site Super Interessante e o texto foi produzido por Bruno Carbinato. Obrigado e boa noite.